Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Tenho uma palavra para te entregar e a sua felicidade, essa palavra, será um dos segredos da sua felicidade. Eu não vou perguntar se você quer ser feliz, porque é uma pergunta óbvia. Você quer ser feliz. Então eu vou te dar aqui nessa noite um dos segredos da felicidade. Um dos segredos da felicidade. Eu estava lendo a palavra de Deus que está aqui comigo, meditando. E eu estava lendo uma passagem bíblica, eu acho que você já deve ter ouvido falar na Arca da Aliança. E se você nunca ouviu, eu já preguei isso aqui algumas vezes. Se você nunca viu a Arca da Aliança, depois você faz uma pesquisa. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu uma direção a Davi. Tire a Arca da Aliança de tal lugar e leve para tal lugar. Agora, a Arca da Aliança, ela tem que ser carregada nos ombros dos levitas. A Arca da Aliança, olha o que Deus disse, a Arca da Aliança deve ser carregada nos ombros dos levitas. Levitas eram aqueles que louvavam, que cantavam. E quantas batalhas o povo de Deus venceu colocando os levitas na frente e a Arca da Aliança. Várias batalhas. O inimigo ele caía por terra sem precisar guerrear, porque a Arca da Aliança ela representa a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Você quer a presença de Deus na sua vida? Você quer? Escreva aqui abaixo, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Escreva aí abaixo, por favor. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. O que eu estou falando aqui, eu já falei algumas vezes. Aqui. Isso é muito sério e muito importante. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo e qualquer mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, placa de igreja. Aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra que está aqui comigo. E a palavra de Deus diz que Deus, você que está pela primeira vez, todas as boas-vindas ainda, como eu faço em todas as orações, seja bem-vinda, bem-vindo. Vou orar por você nessa noite. E se você diz assim, bispo, ore por mim e continue orando, porque eu preciso muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E eu vou estar sempre orando, pedindo pela tua vida. Amém? Então, voltando ao que eu estava falando, a palavra, Deus ele manda Davi tirar a Arca da Aliança de um ponto e levar para outro. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. 3 meses, 90 dias. E o que Obed-Edom não prosperou a vida toda, ele prosperou naqueles 3 meses. Ele prosperou, tudo deu certo. A Arca da Aliança, na casa de Obed-Edom, fez tudo prosperar, mudar. Você vê que a presença de Deus em nossa vida faz diferença. Uma casa que tem a presença de Deus, ela tem prosperidade, ela tem paz, que é o principal. Não adianta ter prosperidade se não tem paz. A presença de Deus faz, com que as coisas parem de faltar. Você tem que pedir, eu quero a tua presença, Pai, na minha casa. Então a arca, ela representava a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Então Deus deu uma direção a Davi, tira de tal ponto
tira de tal lugar, leva para tal lugar. Mas ela tem que ser carregada nos ombros, porque era uma arca, né? É uma caixa de madeira com 4 hastes, né? 4 hastes, como se fossem varas. Então elas vão ser carregadas nos ombros dos profetas, dos levitas, nos ombros. E a Bíblia diz que Davi fez uma carruagem. Davi fez uma carruagem. Ao invés de ele mandar ser carregada nos ombros, ele fez uma carruagem, colocaram a arca na carruagem, e aí tinha os bois que carregavam, que levavam. E a Bíblia diz que no meio do caminho a arca fez menção de tombar. A arca fez menção de tombar, quase virou. Eu fiquei lendo isso aqui pensando, Deus disse, tire a arca de tal lugar, leve para tal lugar, mas ela precisa ser carregada nos ombros dos levitas. Davi, a intenção dele foi até boa, ele pensou, não, vou fazer uma carruagem, algo bonito e tal, mas não foi isso que Deus mandou. Não foi isso que Deus mandou. A intenção dele foi até boa, mas não foi isso que Deus mandou. Às vezes, Deus já falou para você se afastar de algo, se afastar de alguém. Sua intenção é boa de ajudar a pessoa, mas Deus já mandou você se afastar. A sua intenção é boa, seu coração é bom em ajudar, em fazer o melhor, mas o mais importante do que a intenção é a obediência. A Bíblia diz que a arca, ela fez menção de tombar. Sabe o que quer dizer isso? Todas as vezes na sua vida que Deus te falar algo e você não der ouvido, a sua vida vai tombar. Isso aqui não é praga. Eu desejo só bênção para a vida das minhas ovelhas. Eu estou te falando um fato espiritual. Todas as vezes que Deus te falar algo, que o Espírito Santo começar a falar algo no seu coração e você não fazer, sua vida pode tombar. Deus falou para Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra. Jonas foi para Tarsis. Aconteceu o quê? Uma tempestade. O navio quase se despedaçou. Não ouviu a voz de Deus, a vida vai tombar. Deus, tem gente que está aqui que Deus está falando. Essa pessoa não é para andar com você, mas a intenção, né? A pessoa quer salvar. A pessoa está tentando até salvar alguém que Deus não quer mais você perto. Quem vai acabar se perdendo é você. Quem vai acabar, porque tem pessoa que você pode ajudar, mas ajudar de longe. Se você estiver muito perto, quem vai se prejudicar é você. Você tem que ouvir a voz de Deus. E Deus fala quando você ora. Deus fala no teu coração, Deus fala na sua mente, Deus fala. Acredite, Deus fala. Quando você tem rotina espiritual, quando você busca Deus, Deus ele fala. Já diferente Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não apanhou nada. Jesus entra no barco de Pedro e diz, lança a tua rede. E Pedro diz, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, nada apanhei, mas eu vou ouvir a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Aconteceu o quê? O que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. Tantos peixes que o barco quase afundou. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma pessoa fazer uma pescaria para o barco quase afundar de tanto peixe? Ou seja, ouvir a voz de Deus traz vitória. Ser guiado, guiada, direcionada por Deus traz vitória. Não ouvir a voz de Deus pode fazer sua vida sentimental tombar, sua vida financeira tombar. Sabe, tem pessoa tentando fazer... não, vamos fazer uma parceria, uma sociedade, e Deus está falando, sai disso. Deus está pesando no coração da pessoa, mas o olho da pessoa, porque a outra diz, não, vamos ganhar muito dinheiro, não sei o que, e tá o olho, ó, o olho. Não, vamos ganhar muito dinheiro, vamos isso, a pessoa está insistindo, a vida financeira vai tombar, mas Deus avisou. Tá entendendo? A pessoa começou a conhecer alguém, e aí a mãe que ama tanto, muitas vezes, recado de mãe, aviso de Deus, a mãe diz, não é para você. O pai de Sansão foi assim. Sansão gostou de uma mulher chamada Dalila. O pai dele orientou.
O pai dele disse, tantas mulheres no meio do nosso povo, você quer essa? Ele disse, só essa satisfaz os meus olhos. E foi a mulher que entregou ele para o inimigo. A vida dele tombou. A vida espiritual dele, ele perdeu a força que havia dentro dele, que Deus tinha colocado. Ele perdeu, tombou. Mas porque ele não deu ouvido. Não deu ouvido. Todas as vezes que o ser humano não dá ouvido à voz de Deus, ele vai tombar. A vida vai tombar. Quando você vê alguém falar assim, fulano tombou. Entendeu? Tombou, caiu ou quase caiu. As coisas deram errado. Então ouvir a voz de Deus te garante vitória. Ser direcionada, ser direcionado por Deus te garante vitória. O que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos perdendo tempo, pelo contrário. Esse momento que nós estamos aqui, Deus está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, abrindo nossos olhos, destruindo o que ia nos destruir. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra, destruindo o que iria nos destruir. Deixa Deus fazer a obra, ouça a voz de Deus. Você que tem rotina espiritual, peça sempre a Deus, Senhor, dai-me ouvidos sensíveis, dai-me discernimento espiritual. Quantas vezes você tentou fazer coisa que seu coração trancou, fechou ali, foi Deus falando, não tô nisso. Quantas vezes você queria fazer algo e não sentiu paz? É Deus falando, não tô nisso. Quer insistir, insista, mas você vai tombar. Mas eu te avisei antes, não faça, não empreste. A pessoa está ali pedindo, não, eu vou pagar e tal, e Deus está falando, não empreste, não entre nisso, não empreste seu nome, não coloque seu nome nisso, não dê seu nome. E a intenção da pessoa boa para ajudar a dar o nome, arrebenta o nome da pessoa, acaba com tudo e a pessoa tomba. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu permiti, eu falei com você, você não deu ouvido. Eu falei no teu coração, eu te incomodei várias vezes, eu te incomodei na sua alma, no seu espírito, você não me deu ouvido. Então ouvir a voz de Deus traz paz, vitória. Não ouvir a voz de Deus faz a pessoa tombar. Então ouça sempre a voz de Deus, dê ouvido à voz do Espírito Santo, porque esse é o segredo da vitória. Dê ouvido às coisas que você ouve da parte de Deus. Nunca dá erro. Ouvir a Deus nunca dá erro. Dá erro não ouvir. Dá erro não ouvir. A minha direção, a minha oração, a direção eu já dei e a minha oração é para que Deus te dê discernimento espiritual, para você conseguir entender os recados de Deus. Amém? Você que está fazendo o seu propósito profético, seu propósito da intercessão, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Que Deus te dê a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos buscar a Deus agora. Eu vou orar e a minha oração é essa. Dá, Senhor, discernimento espiritual para a tua filha, para o teu filho. Vou colocar aqui agora o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nesse momento de oração, Pai, eu quero te pedir discernimento espiritual a cada dia, meu Pai, para a minha vida, para a vida do teu filho, da tua filha, que quanto mais nós orarmos, mais discernimento espiritual nós venhamos ter, Pai. A sensibilidade de entender a tua vontade para a nossa vida, o que devemos seguir, prosseguir, o que devemos parar, abrir mão, virar as costas, ir embora. Meu Deus, que a cada dia o teu filho, a tua filha venha ter discernimento espiritual, que as orações que todo dia ele faz, ela faz, quanto mais ele estiver na tua presença, Pai, que o Senhor aumente o discernimento, o nosso discernimento espiritual. Porque ouvir a tua voz, Pai, não tem erro, não dá errado. Mas não ouvir a tua voz pode fazer a vida de uma pessoa tombar. Deus, recebe a vida da tua filha, do teu filho em tuas mãos.
Que o Senhor possa dar mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas, em nome do Senhor Jesus. Declare assim seja. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Peça, ore muito, ore todos os dias. Não, quando eu digo ore muito, não é orar várias vezes no dia. Já temos a nossa rotina espiritual. Oramos 3 vezes no dia. Mas que a sua oração venha a ser diária e constante, porque isso vai te dar sensibilidade, discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus, sentir Deus falar no teu coração. Isso vai te livrar de muitos males. Amém? Peço a você que compartilhe essa oração com toda a tua família, pessoas que você ama. Amém? E que cada uma delas que forem abençoadas, a bênção volte em dobro para a sua vida. E se você não me segue no Instagram, me siga, Bispo Bruno Leonardo. Inclusive, daqui a pouco eu vou para lá para responder os salmos, né? Para quem sempre está pedindo qual o salmo da minha vida. Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Daqui a pouco eu vou começar a responder lá. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.